Olá, bruxarada, tudo bem com vocês? Olá, filho da bruxarada, tudo bem com vocês? Fala galera, tudo bem? Essa é uma verdadeira sangue bruxa. E como muitos adolescentes, muitas crianças já falaram, assim, já escreveram no Facebook, já falaram, ai, queria tanto ser seu filho, queria que a minha mãe fosse uma bruxa igual a você. Então, eu trouxe essa criatura adorável para ela falar como que é maravilhoso ser nossos filhos. Daqui a pouquinho, depois da vinheta. Tarararão, 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 tarararão. Olá, bruxarada, tudo bem com vocês? Olá, filhos da bruxarada, tudo bem com vocês? Olá galera, tudo bem? Diariamente recebemos muitas perguntas. As pessoas querem saber como é uma família de bruxos, como vivem os bruxos, né? Se é muito diferente de uma família tradicional. Então, hoje a Natasha veio aqui para contar que é uma coisa super normal, não tem nada Absolutamente demais. normal. E que é adorável ser minha filha. Não, mas eu preciso contar uma coisa dos bastidores, né? Porque a gente ouviu falar do astral, que os deuses, quando reuniram nós dois, eles falaram, por que nós fomos fazer isso? Olha lá o que deu. Quem pagou e o no pato? meio da história, quem que estava lá? A Natasha. Né? Ela amou Imagina. tudo isso, com certeza, né? Vi de primeira mão todas as artimanhas que esses dois aprontaram a vida inteira até agora. Então, tem muita coisa pra contar, gente. Vai, se vinga, pode Pode falar, se a gente vingar, aguenta. pode falar à vontade. Mas como é que era? Às vezes os seus amigos perguntavam assim, como é que é viver com um pai e mãe bruxo? Tinha esse lance aí? Ah, como é que é? tinha sim. Conta aí que eles querem saber. Bom, na escola, assim, principalmente, quando eu era adolescente, lá pelos meus 14, 15 anos, minha mãe era conhecidíssima na cidade. Todo mundo sabia que a Gisele, mãe da Natasha, era a bruxa da cidade. Então era como se fosse uma mini celebridade, assim, da cidade, e todos os meus amigos sabiam e tal. Mas nunca rolou nada, assim, de intolerância, nada de zoeira chata, né? nada disso, assim. Todo mundo achava muito Vocês legal. tinham medo? Vocês tinham medo não. da gente? As pessoas tinham medo, né? Todo mundo tinha medo de vocês, vamos ser sinceros. É. As pessoas passavam na frente de casa, gente, faziam Bom, o da sinal da Gisele eu cruz. sempre tive medo, né? Então, Vocês já é contaram isso no normal canal também. de vocês? As pessoas passavam na frente de casa, faziam o sinal da É cruz, pra porque a vocês gente terem é noção. santo, eles Pra são- vocês, sim, né? o porque medo que as também pessoas ficando. tinham. É a cidade do Padre Donizete, imagina só. Sim. Então, eles têm que entender que a gente é um santo, assim, tem que ser presente. A minha mãe, Pedir a bênção. toda tatuada, toda bruxesca, toda gótica, suave, entendeu? E os meus amigos de adolescente achavam isso maravilhoso. Ai, precisa fazer trabalho de escola, a gente vai na casa da Natasha. Precisa fazer na casa da Natasha, porque a mãe da Natasha, minha mãe aparecia nas reuniões de escola, festinha de escola, todo mundo ficava com o olho desse tamanho. Olha, a mãe da Natasha acabou de chegar, não sei o quê. Então era legal, assim. Pra mim era isso que é interessante, eu acho, porque pra mim era tudo muito normal. Você acha que você tinha uma mãe glamurosa, assim? Não, com certeza. Os anéis, né, Não, de bruxa, com aquelas certeza. coisas Uhum. todas, né? Eu É achava natural, que tinha é toda uma natural da persona, gente, né? né? É natural da gente. A gente Porque não. Tem gente que força a barra, mas parece que na gente é natural essas Os meus coisas, né? amigos, né? Tipo, às vezes eu ia na casa dos meus amigos e eu olhava a casa das pessoas, assim, o convívio das pessoas, a mãe das pessoas, eu falei, gente, que estranho. Eu achava estranho a casa das pessoas, é tudo muito normal, as pessoas Mas se vestem você normal. falando assim, a mãe chata com o pai chato, É, que faz não- coisas chatas. Sim, aquela coisa E bad. a gente enfrenta demônios, é diferente, Sim. né, a história. E era sempre esse contraste, assim, sabe? Da família tradicional, a mãe boazinha, a mãe muito religiosa, muito comportada. E eu achava isso muito estranho. E quando os meus amigos iam na minha casa, achavam o máximo, tipo, como se minha casa fosse um parque de diversões, assim. Mas eu nunca Só fui que chata também com teus amigos. Não. Eu também não falei sou chata de ficar igual aquelas Não, a mães. gente assim. não era chato, mas eu acho que o Assim, povo você tinha um vai- certo medo, assim. Sim, medo sim. Um medo É. com respeito. É, mas você não se dá conta, né? Ah, É, mas Então. eu acho assim, na infância, quando eu era criança, assim, eu acho que a criança pagã, ela tem uma abertura mais para o mundo, ela tem uma conexão maior com a natureza, com os com animais. certeza. E Com que certeza. isso abre a mente da criança Com certeza. Eu para a acho vida que adulta.
das lições que eu tomei, assim, da minha infância, da minha adolescência, da minha criação, não ter sido uma criação tradicional, uma criação nos padrões que as pessoas estão acostumadas, eu acho que me fez desenvolver como indivíduo grandemente, assim, eu tive contato com muitas coisas que as pessoas não têm contato geralmente, coisas engraçadas, mas assuntos importantes de demônios. Não, mas sabe o que é? É assim, as pessoas, né, os trouxas, a vida das pessoas, eles não se dão conta, às vezes, das energias, das coisas que estão acontecendo na casa deles. Às vezes você vê a família tá brigando, tá em pé de guerra. No astral tá um monte de coisa acontecendo e as pessoas não têm ideia. No nosso caso já é diferente, porque a gente, quando vinha alguma coisa para atingir a gente, e a gente já dava jeito, principalmente à noite, na hora que a Natasha estava dormindo. E o que acontecia então, Natasha? Gente do céu. Olha, imagina o seguinte, pessoal do YouTube. Você tem 12, 13 anos, está no seu quarto, dormindo, tranquilamente, 3 horas da madrugada, você tá lá, dormindo. De repente, você escuta sua mãe lá do quarto dela e fala o seguinte: Francisco, tem um demônio no quarto da Natasha. Você acorda assim, como assim, sabe? E tipo, isso era corriqueiro, minha mãe apareceu no meu quarto. Isso porque ela tinha escutado bater na porta, essa vez, que eu lembro que foi muito forte, a porta do quarto, ela escutou assim, ela falou assim, tem alguma coisa na casa. Eu falei, não, tá tarde, não tem nada, vai estar com vontade de dormir. Tá lá ela falou, tem alguma coisa, mas aí escutamos assim, ó, na porta, ela falou, tá vendo? Tá vendo? Abre a porta. Aí é que ela falou, que eu estava no teu quarto para você escutar, né? Não, eu disse, abre a porta para você ver. Ele abriu e não tinha nada visível. Então eu fui até o quarto, a minha outra filha era bebê, assim, os 2 aninhos e dormia junto com ela. Aí eu fui lá e busquei e trouxe para o meu quarto, que eu fiquei com medo de deixar a bebê sozinha. E eu fiquei lá. Aí eu disse para ele, assim, coitada da Natasha, ela vai ficar lá sozinha com esse demônio no quarto. Então, gente, isso era uma coisa corriqueira. Aí o Francisco disse assim, Natasha não sente nada, ela dorme que nem uma pedra. Você acha que foi uma aprovação? Foi uma aprovação? Como assim uma aprovação? Pra você é um karma. Não sei, foi um treinamento militar, espiritual, assim. Pessoa assim que não passou um minuto, a Natasha gritando, mãe! Tem uma coisa pulando em cima de mim. Isso era corriqueiro. Conta isso aí, pulou em cima de você, você sentiu a coisa pulou em cima de você. Com certeza, aquela vez em específico eu senti uma coisa muito intensa, muito forte. Eu acho que foi uma das primeiras experiências, assim, de adolescente eu acho que foi. Que realmente, sabe, foi um baque, assim, pra mim, que eu pensei, meu Deus, preciso chamar meus pais, porque o negócio feio. Existe, né? Tava feio, aquele dia tava feio. Tem, né? Mas é isso, era uma situação corriqueira em casa. Não só essa, mas era corriqueiro. Sua mãe falar que tinha um demônio no seu quarto. Sua mãe, 3 horas da manhã, aparecer no seu quarto te defumando, falando em hebraico. Segurando o atame, né? Que é o atame, pra quem não sabe, quando ela chegava é um assim, punhal, né? Mas ele não tem corte, às vezes, mas é um punhal. acordava aquela gritaria em hebraico em casa, 3 horas da manhã. Você acordava assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Chegou ladrão em casa. Você ia lá tomar um copo d'água na cozinha pra ver o que tava acontecendo. Os dois aqui, com atame, com defumador, riscando as paredes, falando em hebraico, e é isso, e é aquilo, não sei o quê. E aí você chegava na cozinha, e aí mãe, tudo bem? Estamos protegendo a casa, pode dormir lá. Mas vocês falam louco, nós não somos loucos não, louco são as outras pessoas, tá? Fica achando que a gente é louco não. Uma das coisas mais engraçadas que eu acho que aconteceu foi uma vez que a gente trollou ela. A gente precisou ir no cemitério, e aí quando a gente voltou a gente não queria ficar com aquela roupa de cemitério, entrar em casa assim, todo carregado. Então a gente passou pela lavanderia, tirou a nossa roupa e subiu as escadas só com as roupas íntimas. E quando ela nos viu, a gente estava pelado, né, praticamente. E ela assim, e com galinhos de arruda. Sim. Aí ela disse assim, mãe, onde você estava? Assim, foi no cemitério. E ela disse, pelada? Ela falou assim, é lógico, Natasha, porque a gente teve que fazer um feitiço, a gente teve que entrar invisível no cemitério. Só que aí a gente não podia ficar de roupa, senão a roupa ia ficar flutuando, assim, as pessoas não iam entender. Quantos anos eu tinha? Acho uns 13, 12, 13, assim.
E ela preocupadíssima, meu Deus, amanhã na escola Todo mundo vai falar. Ai, gente, eles me trollavam demais. E eu acreditava em tudo, porque como é que você vai saber o que é verdade e o que é mentira, né, gente? Porque era cada coisa absurda que acontecia, eu acabava acreditando em tudo. E lembra aquela vez que também teve um ataque astral, que o Francisco foi pegar o demônio no quintal? Aí eu tenho 3 filhos, né? Ela, a Raíssa e o Igor. O Igor, na época, era um bebê que estava na banheira, daquelas banheirinhas de bebezinho. A Raíssa tinha uns 2 anos, estava dormindo na cama, e ela. Aí o Francisco foi no quintal pegar o demônio. Na hora que ele pegou, o demônio deu um urro alto, todo mundo ouviu. Só que na mesma hora que isso aconteceu, que eu acho que ele enfiou a espada no demônio. Então, eu posso contar como foi? Peraí, na mesma hora que isso aconteceu, o bebê afogou na banheira, a Raíssa caiu da cama e ela começou a rir e chorar. E eu assim, meu Deus, o que eu vou acudir primeiro? Ai, vocês me deixavam desesperada. Não, então, aí é que tá a loucura. A loucura não. É uma loucura, porque, veja bem, você imagina uma entidade que está te chamando do lado de fora. Quem que vai, né? Quem queria enfrentar um negócio desse? Uma entidade que está te desafiando, falando que vai te matar, que vai te pegar, está do lado de fora da casa. Então eu desci com o atame, que é o punhal consagrado. Foi a única coisa que eu passei a mão e peguei, porque o negócio estava muito pesado. E ele foi banido para fora da casa e começou a berrar do lado de fora. E eu fui já com um cristal na mão. Quando ele veio na minha direção, então, obviamente, nós usei uma técnica, né? Mas você espeta realmente a entidade, e na hora que eu espetei para colocar a entidade dentro do cristal, ele soltou um urro, e todo mundo ouviu, aliás, a vizinhança ouviu. Foi um negócio, os vizinhos, eles adoravam a gente, os vizinhos adoravam a gente, né? E eu tinha um azar tão grande que eu passava debaixo dos postes, o poste apagava a luz. Na cara dos vizinhos. Ai, parecia um tenho castigo aquilo. E assim, gente, em casa era tudo ao contrário. O que você espera de uma mãe que tem crianças? A criança tá com medo de fantasma à noite. O que uma mãe normal faz? Ai, filho, fantasma não existe, tá tudo bem, dorme, fica tranquilo. Minha mãe, fantasma, que legal, vamos lá ver aonde. Pegava as crianças, vamos procurar o fantasma. E todo mundo, vamos procurar o fantasma. Sabe, era tudo ao contrário, tudo Mas ao as crianças contrário. gostavam. Ah, não, eles gostavam. Eu lembro de Mas um dia. isso também, sabe? Eu acho que a gente acabou criando uma certa confiança. A gente acabou criando uma certa, sabe, autonomia pra enfrentar esse tipo de coisa desde pequeno. A gente tem esse contato, tem essa naturalidade. Ter medo de fantasma? Não é melhor não ter? Não. Caça fantasmas. Então, Sim, isso é juvenis. importante. Eu lembro que o Igor, uma vez, foi no ano novo. Eles não quiseram ficar na festa, a gente tinha ido para uma festa, eles ficaram reclamando, a gente foi embora e daí nós evocamos um espírito. Aí a gente fez uma brincadeira de evocar o espírito no livro, né? E o espírito respondendo. E meu filho tinha acho que uns 6 anos na época. Aí, em determinado momento, a gente mandou o espírito embora, mas esse menino chorava. Chora de novo! Eu quero fazer pergunta pra ele. Sim, as crianças. Então, outra criança ia ficar chorando de medo do espírito, ele não tinha medo. Mas o que foi, Nath? Conta aí pro pessoal uma experiência traumatizante aí que você teve. Eu falo o que você quiser. Vamos lá. Uma experiência traumatizante, além da minha infância inteira, eu acho que não teve, assim, nenhum momento traumatizante, sabe? Eu acho que, apesar de ter todos esses eventos em casa, eu acho que os dois sempre tiveram muita responsabilidade, muita didática em explicar pra gente o que estava acontecendo, sabe? E a gente viveu imerso nisso, então não era uma coisa assim... era natural, sabe? A gente estava imerso nisso, tanto eu quanto os meus irmãos, e a gente sabia que os nossos pais iam sair para fazer ritual, que os nossos pais iam no cemitério fazer ritual, a gente sabia quando vinham pessoas fazer os cursos, a gente tinha um contato com a ritualística, a gente tinha um contato com os símbolos, a gente teve essa didática de forma muito espontânea, muito fluida durante a adolescência e a infância. Então eu acho que isso não foi nada traumatizante, assim. Talvez tenha sido menos traumatizante do que uma criança que passa por algum tipo de ataque astral ou passa por algum tipo de situação desse tipo. Posso falar?
Eu, que não fui filha de bruxos, tive uma infância traumatizante. Porque quando eu via um espírito, que eu sempre vi desde criança, meu pai falava pra mim assim, olha, esse não é seu avô que morreu, é o diabo. Aí, gente, que É o é diabo, isso, né? porque você é mal criada. E E ele vem atormentar você porque você é mal criada. Porque as pessoas morrem e vão embora. Ou então virava pra mim e falava assim, minha mãe, vai pra sua cama que essas coisas não existem. Aí eu ia, apavorada. E aí, o que acontecia? Os espíritos iam lá e me Perturbava mais. atacavam mais, me assustavam mais, porque era fácil Exatamente. roubar a energia de uma criança. Exato, é isso que eu ia falar. Uma criança, ela é sensitiva. Eu acho que naturalmente ela já é mais Naturalmente. sensitiva. Então, é importante que os pais, eu acho que, na minha opinião, assim, foi importante pra mim que os meus pais me dessem uma educação espiritual. Não foi uma coisa que foi jogada pra mim ao léu, sabe? Que eu tive que lidar sozinha, ou eu tive que simplesmente fingir que não estava acontecendo, ou achar que eu estava doida, ou ignorar na minha vida. Foi uma coisa que eu fui construindo desde pequena, isso foi muito legal. Tá vendo? Não foi de todo mal? É isso aí. Sim, sempre foi muito suave, né? Sempre foi de uma forma muito Agora, quando sua mãe te acorda 3 horas da manhã gritando, Natasha, pega as crianças que estão atacando a casa, que não sei o que. Daí é um pouco assustador. Você E você lembra... pega seu irmão tipo, no lado, sua irmã do outro, assim, e vai. Mas não é. As coisas foram uma dessas vezes aí em que a Gisele viu a entidade no meio do corredor, a gente estava todo mundo na sala, cercamos, ela joga o atame no ar, o atame bate no ar, como se tivesse uma parede, alguma coisa, e vem parar no pé dela de volta. Nossa, esse dia foi Imagine, impressionante. é impressionante isso daí. Não tem como vocês falarem, não existe, né? Mas Entendeu? tem uma reclamação também. Uma reclamação. Essa sim, essa é importante ser dita. Então vai, Porque então toda vai. vez eu era adolescente, às vezes eu ia fazer alguma coisa errada, alguma coisa que a minha mãe não podia saber, ela sempre sabia. Por quê? Natasha, o que você tava fazendo? Nada. Natasha, eu sei o que você tava fazendo. Me contaram, Natasha. Os espíritos me contaram. E eu ficava assim, puta que... Pode xingar? Pode. Eu falo, caramba, eu não tenho paz. Minha mãe tem olhos por todas as partes. Eu não posso fazer nada escondido, porque os espíritos contam pra minha mãe. Fica difícil, né, gente, ser adolescente desse jeito. Um dia ela chegou bêbada em casa, o espírito falou assim, ela tá chegando, vai lá na sala. Minha mãe tava como? Esperando. Eu tava esperando, ela abriu a porta quietinha, assim, bem entrando devagarzinho. Oi, Natasha. Nunca esperava. E era sempre assim. Eu chegava a fazer alguma coisa que eu sabia que ela não ia gostar, chegava em casa, minha mãe já tava olhando pra minha cara assim, eu sei o que você fez, Natasha. E eu ficava assim, mais uma vez eu fui caguetada pelos espíritos, não acredito. Eles estavam te protegendo, eu queria que você fizesse coisas lógico. erradas. É uma forma de amor. Isso porque às vezes também eu enfeitiçava muito ela, porque ela era muito mal-humorada, então eu era obrigada a colocar uns espíritos alegres. Ah, isso, tinha isso também. Às vezes, Tinha isso. tinha isso também. Olha só, gente, olha o nível da situação, olha onde que chegava a vida de uma criança filha de bruxo. Você estava vivendo a sua... adolescente. Você estava vivendo a sua vida normalmente, sendo um adolescente rebelde, mal-humorado e depressivo, como todo adolescente. De repente você começava a se sentir esquisito. De repente você tava rindo à toa, sabe? Você, gente, como é que uma mudança de humor assim? Daí você passava pela casa, sua mãe olhava assim, dava risadinha. Tudo bem. Daí conforme eu fui percebendo isso, daí eu já chegava e minha mãe, o que você fez? Nada, Natasha. Mãe, você fez alguma coisa pra mim, porque eu tô me sentindo muito diferente, de repente. Não, nada, Natasha. Depois, quando eu ia ver, eu fiz um feiticinho pra Natasha ficar melhor, não sei o quê. Eu fiz feitiço, eu fiz até uns feiticinhos, uns óleos aromáticos assim para as crianças dormirem, querem beber. Você acha que eu ia dar um jeito em você? Lógico. Até no Jean, você lembra? Uhum. O namorado dela, às vezes estava meio chatinho, dava um jeitinho, ele ficava A gente chegava às vezes, né? Chegava lá na... Tinha o templo, né? Na outra casa que a gente morava tinha o templo. Volta e meia eu ia lá assim ver se não tinha coisa minha lá, porque vai saber, né? Mas tinha foto minha do meu namorado, minha mãe tentando dar um jeito na gente, assim, a gente tava de mau humor, alguma coisa em casa. Mas conta aí, aquele lance que a gente ia fazer algum ritual, a gente vinha vestido com as túnicas, né, pretas.
Como é que é esse lance aí das túnicas? Ah, eu tenho uma história engraçada disso. Isso era uma coisa que acontecia às vezes também. Às vezes, eu um pouco mais velha depois, assim, né? Eu saí de casa eu tinha 21 anos, então... quando eu tinha uns 18, 19 anos, às vezes saía de madrugada com os amigos, ia em barzinho e tudo. E os amigos, às vezes, tinham carro, alguma coisa, me voltavam, me traziam em casa. Às vezes era época de ritual, de curso na escola e tal, e a gente passava lá perto para os meus amigos me deixarem em casa. Tinha um monte de gente de túnica na frente da escola. Meus amigos ficavam olhando assim, Natasha, o que tá acontecendo? Minha mãe tá trabalhando. Ah, tá bom. As pessoas ficavam um pouco constrangidas, assim, sabe? Ninguém falava nada. Mas imagina, você chegar, seus amigos te levarem em casa, tem um mundaréu de gente de túnica, sua mãe de túnica, tudo na porta, 3 horas da manhã. Era engraçado. Eu tenho uma história engraçada sobre isso. Uma vez tinha umas 20 pessoas de túnica e vassoura na porta da escola. Vassoura de bruxa, que a gente ia fazer um ritual. Passou o final de semana, depois eu fui no dentista. O dentista disse pra mim assim, olha, Gisele, eu passei lá, vi um monte de pessoas com vassouras na porta da escola. O que você está fazendo com vassoura? Voar, ué. É lógico. Ele disse assim, Não fazem isso na sua casa? Ele só disse assim, e não falou mais nada. Falou o que depois desse? E uma vez também, era Halloween, aí foram as crianças que bateram lá na porta para pedir doce. Aí eu saí de túnica, assim, para dar docinho para as crianças. A criança falou para mim, tia, você vai pedir doce com a gente também? Acharam que eu tava de fantasia. Aí eu disse, mas pode ir na frente, que já eu vou. Foi engraçado. E a gente também tinha a lenda urbana da escola, era um manequim que se movia na vitrine, né? Nossa, é verdade. Juntava a molecada e via o manequim se movendo, depois saía tudo correndo da frente da vitrine. É verdade, gente. Não, teve um menino que morava na frente da escola, ele teve com o pai dele, entrou na loja, que a gente tinha a lojinha na frente da escola, falei, tá vendo? É um manequim, ele não se mexe, filho. E a gente já sabia, porque a gente tinha encantado o manequim, que é a manequim para proteger. Nós colocamos uma entidade no manequim para proteger e assustar quem... E os meninos ficavam fazendo algazarra e, obviamente, a entidade fez o manequim se mexer. Pra quê? Saíram todos correndo e dispararam. Virou uma lenda, todo mundo via. Virou uma lenda, a lenda do manequim que se mexia. E era engraçado quando eu chegava na porta da escola, todas as mães lá conversando, assim, esperando as crianças saírem, na hora que eu chegava, parava o assunto. E eu ficava ofendidíssima. Eu não entendia por que ele povo fazia. Minha mãe sempre assim. Minha mãe sempre fala assim, mas eu não entendo por que as pessoas acham a gente estranho. Eu não entendo, mas eu não entendo por que a gente chega nos lugares e as pessoas reagem desse jeito. Ela realmente não entende, gente. Mas por quê? Eu não faço Você nada. já viu a mãe das outras pessoas? Parece minha avó. Eu acho que ela se parece. A gente é diferente. E a gente se ama e a gente é fantásticos assim. Somos fodas. Bom, Natasha, então para terminar esse vídeo, que conselho que você dá para os filhos das bruxas aí e para as mães bruxas, o que elas devem, o que elas não devem fazer com os filhos delas? Eu acho que eu tenho um conselho para os filhos das bruxas, assim. Eu acho que talvez os filhos possam ter um certo... como é que eu posso dizer? Renegar um pouco, achar estranho, ter vergonha, ou tentar se afastar disso. Mas, de verdade, assim, aproveitem essa experiência que vocês têm, aproveitem essa oportunidade de você estar convivendo com pessoas assim, principalmente com pessoas que te amam, que são seus pais. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, vão ter uma infância muito diferente, vão ter uma visão muito diferente do mundo e é importante, vai ser legal. Então, aproveitem bastante seus pais e absorvam tudo que eles têm para oferecer para vocês e ensinar para vocês nesse sentido. Eu acho que vale bastante a pena. Agora, para as mães bruxas... Não defumem a casa às 3 da madrugada. Calma, né? Não precisa assustar o filho assim também, né? Do nada, assim. Só prepara a criança pro baque, assim. Não fala que tem demônio no quarto dele 3 horas da manhã. Esse tipo de coisa. Mas é isso, gente. Obrigada por terem me chamado para fazer o vídeo. Eu adoro vocês, amo vocês e é isso.
Se inscrevam no canal, apertem o like, apertem o sininho aqui embaixo. Ah, eu sempre quis falar isso. Apertem o sininho aqui embaixo para vocês receberem as notificações e não perderem nada do canal. E é isso. Tchau. Tchau, Bye, pessoal. bye.